Hum, Saudações a todos. Recebo essa cordial saudação de acordo com o horário que estiveres a assistir esse vídeo, de acordo com o momento em que tu estiveres a assistir para acompanhar este guia prático. Bem-vindo ao nosso guia prático de orçamento, né? Bem-vindo ao nosso vídeo, onde nós orientamos o usuário de como usar a nossa plataforma de orçamento de obras. Então, hoje nós vamos estar a falar sobre como calcular o perímetro, né, a área da alvenaria por perímetro. Logo, nós já falamos sobre o cálculo da área da alvenaria, aprendemos como calcular a área da alvenaria, compreendemos o que é a área da alvenaria e qual é a relevância dele para o orçamento. Então, hoje nós vamos aprender o cálculo da área da alvenaria, mas, né, de uma forma diferente com a anterior, porque na anterior nós calculamos a área da alvenaria, né, através do comprimento e a altura da parede, mas não consideramos o vão, né? Logo as paredes a área que nós determinamos por intermédio da primeira fórmula realmente é específica, mas para paredes que não têm vão, ou seja, paredes que não contêm portas ou janelas, né? Visto que no nosso orçamento esses mesmos elementos não são preenchidos, com blocos, tanto faz na hora do chapisco, na hora da pintura ou ladrilho. Então são elementos nulos na nossa parede, e aqui nós vamos aprender como realmente calcular e eliminar, né, estes elementos vazios dentro da nossa área da alvenaria, de modo a não ser considerado e né, a evitar a fazer gastos desnecessários de materiais que realmente vamos precisar, no que tange a bloco, pintura, chapisco e tanto faz com o ladrilho. Então, para nós determinarmos a área da alvenaria, né, por perímetro, né, logo nós precisamos saber primeiramente qual é, né, o perímetro nesse caso. O perímetro é o comprimento de uma determinada parede, né, nesse caso, e qual é a altura desta mesma parede e qual é a área dos vãos desta mesma parede. Logo, nós vamos aprender a calcular o perímetro, né, mais lá mais para frente, e também a calcular a área dos vãos mais lá mais para frente. Então, mas para nós calcularmos, né, aqui só para mostrar como realmente esta fórmula funciona, ou como que realmente ela é operacionada, nós vamos encontrar alguns valores hipotéticos para podermos ilustrar como realmente esta fórmula funciona. Então, né, o perímetro, como já falei, é o comprimento, né, de uma determinada parede. Logo, vamos supor que nós temos que determinar qual é a área da alvenaria de um determinado quarto, né? Um quarto, né, ela é composta por quatro perímetros, ou seja, quatro paredes, né? Logo, ela tem quatro paredes e normalmente, né, se nós temos um quarto de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura, estamos a dizer que praticamente esta medida é equivalente a 12. Por quê? Porque nós temos duas paredes semelhantes, né? Diante, por exemplo, de um triângulo, né? Nós temos dois lados iguais, logo, então, o comprimento é equivalente a duas vezes. Nesse caso, se temos um comprimento de 5, estamos a dizer que praticamente esse comprimento é equivalente, né, a 10, porque são duas paredes com a mesma dimensão, e se tivermos uma largura de 4, estamos a dizer que esta largura é equivalente né, a 8, porque são duas paredes com a mesma dimensão. Mas aqui, como estamos a falar de perímetro, logo, todas as nossas paredes, independentemente se for a largura ou o comprimento, é equivalente simplesmente a perímetro. Logo, se nós temos uma parede de 4, né, 4 metros, né, estamos a dizer que nós temos duas paredes com 4 metros, que é equivalente a 8 metros de comprimento, e se nós tivermos uma parede com 5 metros, estamos a dizer que nós temos duas paredes, né, que é equivalente a 10, nesse caso,
comprimento. Logo, nós temos basicamente 4 paredes, 2 com 4 metros e 2 com 5 metros. Fazendo o somatório de tudo isso, estamos a dizer que 2 de 4 metros são 8 metros, 2 de 5 metros são 10 metros, que 10 mais 8, estamos a dizer que basicamente o nosso comprimento ou o nosso perímetro é de 18 metros de comprimento. Então, né, isso é simplesmente um exemplo para poder efetuar aqui a nossa operação de como calcular a área da alvenaria por perímetro, né? Lá mais para frente vamos aprender como calcular o perímetro e como determinar a área da alvenaria. Agora, né, já determinamos qual é o nosso perímetro para um quarto que tem 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Logo, o seu perímetro vai ser de 18. Então, a nossa altura, né, é 3 metros. Né? Estamos a considerar valores hipotéticos. Então, a nossa área da alvenaria, vamos supor que seja, né, esse valor que aqui está aqui é de 2,079. Logo, isso inclui já a área da janela e a área da porta, né? Logo, né? São áreas que realmente são espaços que não vão ser preenchidos. Logo, não vamos gastar blocos nele, não vamos gastar argamassas para o chapisco, para o reboco, não vamos gastar, por exemplo, tinta para poder pintar, porque são áreas abertas, vão ser preenchidas com portas e janelas. Então, logo, no levantamento quantitativo da quantidade de bloco, no levantamento quantitativo da quantidade de argamassa, chapisco, quantidade de tinta, ou se for de ladrilho, se vamos ladrilhar a parede, logo esses espaços não são considerados. Logo, nós não vamos gastar materiais, né, nesses espaços. Então, eles têm que ser, né, desconsiderado. Então, nesta fórmula, nós vamos considerar este promenor. Logo, temos um comprimento de um perímetro de 18 com uma altura de 3 metros e a área do vão, nesse caso, incluindo a porta e a janela deste mesmo quarto, é equivalente a 2,079 metros, né, ao quadrado. Então, logo, tudo que temos que fazer para poder sabermos, nós só clicarmos ao nosso igual e aqui nós vamos saber basicamente qual é a área do nosso perímetro, nesse caso, onde nós vamos desconsiderar ou, né, descontar a área do vão. Logo, né, se nós tivermos um perímetro, né, como nós consideramos um quarto de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura, que vai, nesse caso, dar um perímetro de 18 perímetros, nesse caso, que é o somatório de todos os lados deste mesmo quarto. Nesse caso, temos 2 paredes com a mesma dimensão, né? Visto que é um retângulo, temos 5 para uma parede, 4 para uma parede, e esta dimensão é equivalente a 2 devido às paredes que estão de cara uma a outra. Logo, o nosso perímetro foi de 18, nesse caso foi 18, e a nossa altura de 3 metros de altura, e o vão, nesse caso, hipoteticamente falando, estamos aqui a considerar para que possamos realmente realizar ou efetuar o nosso cálculo e poder mostrar a ti como realmente é efetuado o cálculo da área da alvenaria através, né, do perímetro a áreas ou a perímetros ou paredes que contêm vão, nesse caso, janelas e portas. Então, aqui temos o nosso resultado. Logo, a nossa área vai ser, né, de 51,921 metros quadrados, né, para um quarto de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura, com um perímetro de 18, altura de 3 metros e, né, com a área do vão, nesse caso, incluindo a porta e a janela, de 2,079 metros quadrados. Então, é deste jeito que nós calculamos a área da alvenaria, né, que contém vãos, né, e pelos seus perímetros. Então,
não é complicado, não é bicho de sete cabeças, é simples, né? Tudo que temos que fazer é prestar atenção aos dados, prestar atenção aos passos, né? Que tudo vai acabar fluindo. Então, espero que esta explicação te possa, né, ajudar a conseguir determinar a área da alvenaria por intermédio de perímetros, né? E que contêm vãos, nesse caso, né? Eh, Está aqui o tutorial que tu podes ter como base para qualquer dúvida, para qualquer inquietação, né? Solicita o nosso assistente virtual, que será um prazer enorme poder auxiliar-te a usar a nossa ferramenta que foi criada, que foi feita com o intuito de ajudar-te, né, a efetuar orçamentos de obra de maneira fácil, simples e prática. Então, se não és inscrito, inscreva-se já no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Que estarias a ajudar, né, o site a crescer. Então, boa jornada, bom proveito, né? O link do site está na descrição para quem está a acompanhar-nos através do YouTube, né? Clique lá e constata tu mesmo, veja, pratica como realmente os cálculos são feitos, né? Assista ao tutorial quantas vezes for preciso e pratique, né, através do nosso site. Então, boa jornada e bom proveito na nossa plataforma.